Durante séculos, o espaço situado no centro de um dos locais mais venerados do cristianismo permaneceu praticamente intocado. Não por ausência de curiosidade histórica, mas por excesso de respeito. Cada estrutura construída ali foi pensada para proteger um ponto específico do solo, reconhecido como central desde os primeiros séculos. Mesmo após sucessivas destruições, reconstruções e disputas religiosas, esse ponto nunca foi deslocado. A convicção dominante entre estudiosos era de que qualquer vestígio físico original havia sido perdido. Guerras, incêndios, terremotos e intervenções arquitetônicas teriam apagado qualquer evidência material do que existiu ali no início da era cristã. O local continuava sendo venerado, mas sustentado quase exclusivamente por tradição e memória histórica. Essa percepção começou a mudar quando uma restauração estrutural se tornou inevitável. O objetivo não era escavar, mas estabilizar. Para isso seria necessário remover uma antiga cobertura de mármore instalada séculos antes, colocada não como ornamento, mas como proteção contra desgaste e vandalismo. Até aquele momento, ninguém esperava encontrar algo relevante sob essa camada. As primeiras etapas da remoção não revelaram nada além de materiais de preenchimento e sinais de intervenções anteriores. Tudo indicava que o consenso acadêmico estava correto. Ainda assim, o trabalho continuou. O processo exigia precisão extrema, pois qualquer erro poderia comprometer uma estrutura considerada sensível e simbólica. Se você está gostando do conteúdo, curta e se inscreva no canal Segredos Ocultos. Isso ajuda esse material a chegar a mais pessoas. Foi somente após a remoção completa das camadas mais recentes que algo diferente começou a aparecer. Não se tratava de fragmentos soltos ou restos deslocados. O que surgiu foi uma superfície contínua de rocha calcária, exposta pela primeira vez em séculos. A textura, o nível e o posicionamento indicavam que aquela rocha não havia sido movida. Esse detalhe alterou completamente a leitura do local. A hipótese de deslocamento ao longo do tempo passou a ser questionada. Se aquela superfície permanecer intacta, então o ponto central venerado desde os primeiros séculos poderia de fato corresponder ao local original. Isso não confirmava identidades ou eventos específicos, mas eliminava uma das maiores objeções levantadas contra a autenticidade do sítio. A rocha exposta não apresentava sinais de reaproveitamento nem cortes posteriores. Ela correspondia a um tipo de escavação compatível com práticas funerárias do período romano inicial, especialmente aquelas utilizadas por comunidades judaicas fora dos limites urbanos. O simples fato de essa estrutura ainda existir contradizia a ideia de que o local havia sido completamente destruído. A preservação daquele ponto não parecia resultado do acaso. Ao contrário, cada camada sobreposta ao longo dos séculos parecia ter sido colocada para proteger, isolar ou ocultar exatamente aquele espaço. Mesmo quando construções tinham o objetivo de apagar a memória associada ao local, o efeito prático foi o isolamento da área, impedindo sua alteração. Esse padrão de preservação involuntária levanta uma questão central. Por que esse ponto específico foi continuamente marcado, mesmo por aqueles que tentaram descaracterizá-lo? A resposta não está apenas na fé, mas na persistência histórica de um lugar reconhecido como significativo muito antes das grandes construções religiosas. O que estava sob o mármore não era apenas uma superfície antiga, era um indício de continuidade, um sinal de que, apesar das mudanças políticas, religiosas e culturais, aquele ponto nunca deixou de ser reconhecido como central. A história não havia sido interrompida ali, apenas coberta. E conforme as camadas continuavam a ser analisadas, ficou claro que aquela descoberta era apenas a primeira, porque logo abaixo do que já parecia improvável encontrar, existiam outros elementos que ampliariam ainda mais a complexidade desse local e colocariam novas perguntas sobre o que realmente foi preservado ali ao longo do tempo.
A exposição da rocha original não encerrou o trabalho. Pelo contrário, abriu uma nova etapa de análise que exigia ainda mais cautela. Aquela superfície não podia ser interpretada isoladamente. Era necessário compreender o que havia acima dela, abaixo dela e ao redor dela. Cada milímetro do solo passou a ser tratado como um registro histórico, não como um simples elemento estrutural. Logo ficou evidente que a rocha não estava diretamente sob o mármore. Entre ambos, existia uma camada intermediária, composta por material de preenchimento antigo. Esse detalhe indicava que o local havia sido protegido em mais de um momento histórico, com técnicas diferentes e propósitos distintos. Não se tratava de uma única intervenção, mas de uma sequência de decisões acumuladas ao longo dos séculos. À medida que essa camada intermediária era removida, surgiu uma segunda laje de pedra. Diferente da cobertura superior, essa laje apresentava sinais de antiguidade mais profunda. Sua superfície trazia marcas discretas, desgastadas pelo tempo, que não correspondiam a padrões decorativos comuns de períodos posteriores. Era um elemento funcional, não ornamental. A presença dessa laje levantou uma possibilidade importante. Antes da cobertura de mármore, alguém já havia sentido a necessidade de selar aquele ponto específico. Isso significava que o local já era reconhecido como sensível ou significativo em um período muito anterior às grandes reformas conhecidas. A proteção não começou no século moderno. Ela vinha de muito antes. Quando essa segunda laje foi removida, o que apareceu abaixo dela confirmou essa suspeita. A rocha calcária exposta não apresentava desníveis nem sinais de reescavação. Sua superfície era contínua, compatível com um leito escavado diretamente no afloramento natural. Esse tipo de estrutura não era improvisado. Exigia planejamento, ferramentas adequadas e intenção clara. Esse padrão de escavação corresponde a práticas funerárias específicas do período romano inicial, especialmente em áreas utilizadas como cemitérios fora dos centros urbanos. Não se tratava de uma caverna natural adaptada, mas de uma escavação deliberada, feita para acomodar um corpo de forma organizada e permanente. O fato de essa estrutura ainda estar ali contradizia décadas de especulação acadêmica. Muitos estudos partiam do pressuposto de que o local original havia sido destruído e reconstruído em outro ponto próximo. A rocha intacta mostrava que essa suposição precisava ser revista. O eixo central do local venerado parecia nunca ter sido alterado. Essa constatação trouxe uma consequência direta. Se o ponto não havia sido movido, então todas as reconstruções ao redor dele foram feitas respeitando sua posição original. Isso explicaria por que, mesmo após destruições quase totais, as novas estruturas sempre convergiam para o mesmo centro. Não era coincidência arquitetônica, mas continuidade histórica. Outro detalhe chamou atenção durante essa fase: a ausência de resíduos associados à reutilização posterior. Não havia sinais de que a rocha tivesse sido adaptada para outros usos ao longo do tempo. Ela não foi transformada em fundação, nem incorporada a paredes estruturais. Foi preservada como núcleo isolado, cercado, mas não modificado. Esse tipo de preservação seletiva indica intenção. Mesmo em períodos de conflito religioso, quando símbolos cristãos foram removidos ou apagados, esse ponto específico permaneceu protegido sob camadas sucessivas. Isso sugere que o local era reconhecido como significativo mesmo por aqueles que não compartilhavam da mesma fé. Quanto mais as análises avançavam, mais claro ficava que aquela camada intermediária não era um detalhe secundário. Ela funcionava como um marcador silencioso de continuidade, um sinal de que, antes mesmo da cobertura visível hoje, alguém já havia decidido que aquele espaço precisava ser mantido intacto. E essa percepção levava inevitavelmente a uma nova pergunta. Se tantas camadas foram criadas para proteger esse ponto, o que exatamente motivou tamanha preservação? A resposta não estava apenas na superfície recém-exposta, mas na história de quem tentou, em diferentes épocas, esconder esse lugar.
e acabou garantindo que ele atravessasse os séculos praticamente intocado. A permanência daquele ponto central não pode ser explicada apenas por devoção religiosa. Para compreendê-la, é necessário observar os períodos em que o local não foi protegido por fé, mas ameaçado por ela. Houve momentos em que a simples associação daquele espaço a uma tradição específica o transformou em alvo. Ainda assim, ele sobreviveu. Após a destruição de Jerusalém e a reorganização da cidade sob domínio romano, áreas inteiras foram redesenhadas para apagar referências anteriores. Locais considerados sensíveis passaram a ser ocupados por construções oficiais, muitas vezes com o objetivo explícito de eliminar memórias associadas a grupos ou crenças vistas como inconvenientes. Esse ponto específico não foi exceção. Estruturas pesadas foram erguidas sobre o local, não para preservá-lo, mas para anulá-lo. A lógica era simples. Ao ocupar fisicamente o espaço, a memória associada a ele desapareceria. O que não foi considerado é que, ao selar o solo sob camadas de pedra e fundações profundas, o efeito prático foi o isolamento completo da área. Esse tipo de ocultação involuntária teve consequências diretas. Enquanto outras regiões da cidade foram reutilizadas, escavadas novamente ou adaptadas para novas funções, aquele ponto permaneceu intocado, não por respeito, mas por inacessibilidade. O que estava abaixo deixou de ser alcançável. Com o passar do tempo, as construções superiores se tornaram referência, enquanto o que estava sob elas caiu no esquecimento. Quando essas estruturas foram finalmente removidas séculos depois, o solo preservado reapareceu praticamente como havia sido deixado. A tentativa de apagar acabou funcionando como um lacre histórico. Esse padrão não ocorreu uma única vez. Ao longo dos séculos, novas intervenções repetiram o mesmo processo. Cada camada adicionada, cada reconstrução feita sobre o mesmo eixo, reforçava a proteção do ponto central, mesmo quando o objetivo era redefinir o significado do lugar. A consequência foi a preservação física do solo original. Esse comportamento arquitetônico revela algo importante. O local nunca foi tratado como comum. Mesmo quando não era venerado, era evitado. Mesmo quando se tentava descaracterizá-lo, ele era marcado. O esforço para controlá-lo indica que sua relevância era reconhecida, ainda que de forma indireta. A preservação não foi resultado de um plano contínuo, mas da repetição de decisões isoladas que produziram o mesmo efeito. Cada poder que passou por ali fez escolhas próprias, mas todas convergiram para o mesmo resultado: manter aquele ponto fora do alcance de intervenções diretas. Quando a arqueologia moderna finalmente teve acesso ao solo, não encontrou sinais de reaproveitamento, destruição seletiva ou adaptação funcional. Encontrou isolamento. Um isolamento que só é possível quando um espaço é constantemente evitado ou selado, nunca incorporado ao uso cotidiano. Esse histórico muda a forma como o local deve ser interpretado. Ele não sobreviveu apesar das tentativas de apagamento. Sobreviveu por causa delas. O que era visto como ameaça precisou ser enterrado, e ao ser enterrado, foi preservado. Se você está acompanhando até aqui, deixa nos comentários de onde está assistindo. Cidade e estado. Isso ajuda a entender até onde esse conteúdo está chegando. E conforme as camadas de ocultação começaram a ser compreendidas, uma nova dimensão do local passou a se revelar. Porque logo abaixo das estruturas que tentaram apagar sua memória, não havia apenas rocha preservada. Havia sinais claros de que aquele espaço não foi pensado apenas para a morte, mas também para algo completamente inesperado. Durante muito tempo, a importância daquele local foi sustentada quase exclusivamente pela tradição. Relatos antigos, registros históricos e práticas religiosas apontavam para aquele ponto como central, mas faltava algo que muitos consideravam essencial: evidência física contínua. A arqueologia moderna, acostumada a trabalhar com vestígios concretos,
via com cautela qualquer afirmação baseada apenas na transmissão de memória ao longo dos séculos. Essa tensão entre tradição e evidência sempre acompanhou o estudo do local. De um lado, a persistência de um reconhecimento quase ininterrupto. Do outro, a ausência aparente de elementos materiais que pudessem ser analisados de forma direta. Essa lacuna alimentou debates prolongados e abriu espaço para teorias alternativas sobre a real localização dos eventos associados àquele espaço. A exposição da rocha original alterou esse cenário. Pela primeira vez, tradição e matéria deixaram de caminhar em trilhas paralelas. A pedra não confirmava narrativas específicas, mas oferecia algo igualmente relevante: continuidade física. Ela demonstrava que o ponto central nunca foi deslocado, mesmo quando tudo ao redor mudou. Esse detalhe é crucial para a leitura histórica. Em cidades antigas, especialmente aquelas submetidas a sucessivas dominações, locais considerados comuns eram frequentemente reaproveitados. Pedreiras viravam fundações, túmulos eram desmontados, estruturas antigas serviam de base para novas construções. O fato de esse ponto não ter seguido esse padrão indica uma exceção deliberada. A tradição, nesse contexto, deixa de ser apenas um relato simbólico e passa a funcionar como um marcador espacial. Ela não aponta para um local genérico, mas para um ponto específico que foi consistentemente respeitado, evitado ou protegido. A arqueologia, ao encontrar a rocha intacta, fornece o suporte físico que faltava para compreender essa persistência. Isso não significa que todas as questões estejam resolvidas. A evidência material não identifica nomes, datas ou eventos com precisão absoluta. Mas ela limita o campo das hipóteses. Se o local nunca foi movido, então as discussões precisam partir desse dado concreto, e não de suposições sobre deslocamentos ou substituições posteriores. Outro aspecto relevante é o modo como as estruturas foram construídas ao redor desse ponto. Em vez de incorporar a rocha como elemento funcional, as edificações a isolaram. Isso demonstra que o objetivo não era utilitário. O espaço não foi transformado em fundação nem adaptado para uso prático. Ele foi mantido como núcleo preservado. Esse tipo de preservação seletiva exige esforço. Isolar um ponto central em meio a grandes construções demanda planejamento, conhecimento prévio de sua localização e intenção clara de mantê-lo intacto. Isso reforça a ideia de que a tradição não era vaga ou simbólica, mas associada a um local físico conhecido. Quando tradição e pedra se encontram dessa forma, o debate muda de tom. Não se trata mais de aceitar ou rejeitar narrativas antigas, mas de entender por que elas se mantiveram tão consistentes. A arqueologia não valida crenças, mas explica comportamentos. E o comportamento observado aqui é o de preservação contínua. Esse encontro entre memória histórica e evidência material não encerra a investigação. Pelo contrário, abre novas perguntas. Se esse ponto foi mantido intacto por tanto tempo, o que mais pode ter sido preservado ao seu redor? Que outros elementos do ambiente original ainda permanecem sob as camadas construídas posteriormente? A resposta começou a surgir quando as análises deixaram de se concentrar apenas na rocha e passaram a observar o solo ao redor. Porque, além de estruturas funerárias e marcas de preservação, havia algo ali que não se encaixava na ideia de um espaço dedicado apenas à morte. E foi justamente esse detalhe que transformou completamente a compreensão do local, revelando que, onde se esperava apenas sepultamento, havia sinais claros de vida cuidadosamente mantida. Quando as escavações avançaram para além das estruturas de pedra, o foco deixou de ser apenas arquitetônico. A atenção passou a se concentrar no próprio solo. Em vez de fragmentos construtivos ou entulho antigo, o que surgiu foi uma camada de terra com características incomuns para o interior de uma edificação religiosa. Não era solo compactado por uso contínuo, nem material de preenchimento aleatório. A composição dessa camada indicava algo diferente.
Tratava-se de terra trabalhada, preservada sob condições específicas. Análises posteriores revelaram a presença de restos orgânicos antigos, incluindo sementes, fragmentos vegetais e partículas microscópicas de pólen. Esses elementos não se acumulam de forma espontânea em ambientes fechados. Eles apontam para cultivo deliberado. O padrão encontrado não correspondia a crescimento desordenado. O solo apresentava delimitações claras, separações regulares e vestígios de organização espacial. Isso indicava que o espaço havia sido preparado, cuidado e mantido por um período significativo. Não se tratava de vegetação ocasional, mas de um ambiente cultivado com intenção. A identificação de espécies típicas da região reforçou essa leitura. Vestígios de oliveiras e videiras, plantas comuns no contexto agrícola do período, estavam presentes no solo. Essas espécies exigem planejamento, tempo e manutenção. Elas não surgem e se preservam sem intervenção humana contínua. Esse achado alterou profundamente a compreensão do espaço. Até então, o local era interpretado predominantemente como um ambiente funerário. A presença de um jardim introduziu uma nova dimensão. O espaço não era dedicado exclusivamente à morte. Ele abrigava também sinais claros de vida e cuidado. No contexto histórico da região, jardins próximos a áreas de sepultamento não eram incomuns. Eles funcionavam como locais de transição, reflexão e uso cotidiano. A coexistência entre cultivo e túmulos fazia parte de uma concepção mais ampla de espaço, onde a morte não era isolada da vida, mas integrada a ela. A disposição do jardim não era aleatória. As delimitações em pedra indicavam um planejamento prévio. Isso sugere que o espaço foi concebido como um conjunto, não como elementos separados que surgiram por acaso. O jardim e os túmulos compartilhavam o mesmo ambiente, reforçando a ideia de uso contínuo e consciente. Outro detalhe importante é o estado de preservação. O solo manteve características originais porque foi selado cedo. As construções posteriores impediram que o espaço fosse revolvido, reutilizado ou contaminado por intervenções modernas. O que foi encontrado permaneceu protegido por séculos, praticamente intacto. Esse nível de preservação permitiu que análises científicas fossem realizadas com alto grau de confiabilidade. Os dados extraídos do solo forneceram um retrato ambiental do período em que o espaço estava em uso. Não se trata de interpretação simbólica, mas de evidência material. A presença de vida em um local associado à morte cria um contraste significativo. Ela obriga à revisão de leituras simplificadas. O espaço não era apenas um ponto de encerramento, mas também de continuidade. Um local onde práticas cotidianas coexistiam com rituais funerários. Esse contraste levanta uma questão inevitável. Se havia um jardim ali, qual era a função completa daquele espaço no momento em que foi utilizado? Para responder a isso, seria necessário observar não apenas o solo e a vegetação, mas também as marcas deixadas na própria rocha ao redor. Porque, além do que cresceu naquele solo, existiam sinais gravados na pedra que indicavam como o local foi reconhecido e utilizado ao longo do tempo. Marcas discretas que começaram a revelar uma história ainda mais profunda. Com a identificação do jardim e das estruturas funerárias, a atenção dos pesquisadores voltou-se para um elemento até então tratado como secundário: a própria superfície da rocha ao redor. Não a rocha estrutural, mas suas irregularidades, sulcos e marcas quase imperceptíveis. Em ambientes arqueológicos, esses detalhes costumam ser decisivos para entender como um espaço foi usado ao longo do tempo. A análise revelou que aquelas superfícies não estavam intactas apenas por preservação passiva. Havia sinais claros de interação humana contínua. Pequenos desgastes localizados, áreas suavizadas pelo toque repetido e marcas que não correspondiam a processos naturais de erosão. Eram vestígios de uso, não de abandono. Essas marcas não seguiam um padrão aleatório. Elas se concentravam em pontos específicos, próximos ao leito escavado,
e as paredes originais da rocha. Isso indicava que o contato humano não ocorreu de forma ocasional, mas repetida e direcionada. Alguém esteve ali muitas vezes, em momentos distintos, por um período prolongado. Outro detalhe chamou atenção: a ausência de marcas associadas a reaproveitamento funcional. Não havia sinais de ferramentas modernas, cortes para adaptação estrutural ou intervenções posteriores. As marcas observadas pertenciam a um período antigo e permaneceram inalteradas desde então. Isso sugere que, após certo ponto, o espaço deixou de ser tocado diretamente. Esse padrão reforça a ideia de que o local passou por uma transição clara. Em um primeiro momento, foi utilizado ativamente. Depois, foi selado. A partir desse selamento, qualquer interação direta cessou. As camadas construídas acima funcionaram como uma barreira definitiva entre o espaço original e o mundo exterior. Marcas desse tipo costumam ser associadas a práticas de visitação, reconhecimento ou ritualização. Não indicam uso doméstico nem atividade produtiva. Indicam presença humana com finalidade específica. A repetição do contato sugere que o local era procurado, não evitado, antes de ser ocultado. A distribuição dessas marcas também revela algo importante. Elas não aparecem espalhadas por toda a área, mas concentradas em pontos-chave. Isso demonstra que o espaço tinha focos de atenção bem definidos. Não era um ambiente de circulação aleatória, mas de permanência dirigida. Quando comparadas com marcas encontradas em outros sítios do mesmo período, essas evidências se alinham a locais reconhecidos como significativos já na antiguidade. Não necessariamente por instituições formais, mas por comunidades que atribuíam valor simbólico a determinados pontos físicos. Esse tipo de reconhecimento anterior ajuda a explicar por que, mesmo após tentativas de apagamento, o local continuou sendo marcado arquitetonicamente. A memória associada a ele não dependia apenas de construções visíveis. Ela estava ancorada na própria pedra. O conjunto formado pela rocha intacta, pelas camadas de proteção, pelo jardim preservado e pelas marcas de contato, cria um cenário coerente. Cada elemento reforça o outro. Nenhum deles, isoladamente, prova um evento específico, mas juntos, limitam drasticamente as interpretações possíveis. O que se revela, ao final dessa sequência de análises, é um espaço que nunca foi comum. Um lugar utilizado, reconhecido, protegido e, por fim, ocultado. Não por acaso, mas por decisão humana repetida ao longo do tempo. E quando tudo isso é considerado em conjunto, fica claro que o que permanece escondido ali não é apenas matéria antiga, mas um registro silencioso de continuidade histórica. E mesmo depois de tudo o que já foi identificado, permanece a sensação de que o solo ainda guarda mais do que revelou, porque lugares tratados dessa forma raramente entregam todos os seus significados de uma só vez. Ao longo desses capítulos, o que se revelou não foi uma resposta definitiva, mas um conjunto consistente de evidências. Camadas preservadas, estruturas intactas, solo cultivado, marcas de uso e decisões arquitetônicas repetidas ao longo dos séculos apontam para um mesmo fato. Aquele espaço nunca foi tratado como comum. Ele foi protegido, mesmo quando se tentou apagá-lo. A arqueologia não confirma crenças, mas explica comportamentos. E o comportamento humano registrado ali é o de preservação contínua. O que isso representa, cada pessoa interpreta à sua maneira. Mas os vestígios permanecem, silenciosos, sob camadas de pedra e tempo. Se você chegou até o final, não se esqueça de se inscrever no canal Segredos Ocultos.